Observa que o texto ele é categórico, é um texto sucinto, é um texto de reflexão, é um texto que nos traz alerta, é um texto que nos traz verdadeiramente um despertamento espiritual. É um texto que traz um divisor de água. É um texto que nos dá a oportunidade para nós tomarmos a decisão. Observa que o texto ele diz: está no ar, Momento com Deus, palavra de reflexão. Com ele, pastor João Paulo Ferreira. Prepare-se para ouvir uma palavra de reflexão ao vosso coração. Momento com Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. A partir de agora você está no Momento com Deus, palavra de reflexão. Aonde quer que você esteja, seja alcançado, seja tocado, seja abençoado, seja abraçado, seja envolvido pela misericórdia de Deus, como também alimentado pela palavra de Deus. Referência bíblica dentro do Momento com Deus, palavra de reflexão, se encontra-se no Antigo Testamento, e eu quero chamar a sua atenção para esta referência bíblica. Eu serei muito rápido, tá bom? Então, não perca a palavra de Deus a partir de agora. Livro do Antigo Testamento, conhecido como Salmos, de número 127, verso de número 1, que diz o texto sagrado assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão. Não esqueça dessa palavra. Em vão trabalha os que a edificam. Meus queridos irmãos e a todos que têm e recebem a oportunidade vinda da parte de Deus para participar a partir de agora no Momento com Deus, palavra de reflexão. É bem verdade que em nossa nação brasileira existe um provérbio, existe um ditado que diz: meia palavra, uma só palavra basta para entender a mensagem pela qual queremos transmitir. E dentro desta colocação, eu quero chamar a sua atenção para esse texto sagrado. Observa que o texto ele é categórico, é um texto sucinto, é um texto de reflexão, é um texto que nos traz alerta, é um texto que nos traz verdadeiramente um despertamento espiritual. É um texto que traz um divisor de água. É um texto que nos dá a oportunidade para nós tomarmos a decisão. Observa que o texto ele diz: se o Senhor, é bem verdade que a palavra Senhor aqui está se referindo a Deus. Então o escritor está dizendo: se Deus não
edificar a casa, em vão trabalha aqueles que o edificam. Meus queridos irmãos, esse texto sagrado, ele foi escrito pelo um dos filhos do rei Davi, por nome de Salomão. Foi Salomão que escreve com precisão, dizendo que se Deus não edificar a casa, não adianta trabalhar. Porque tudo que eu, você, nós fizermos serão em vão. Por quê? Porque devemos ter um edificador. E esse edificador não é humano. Esse edificador não são as colunas, os alicerces da tua casa. Esse edificador é Deus, é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E eu quero, dentro de poucos minutos, já partir para a finalização. Quero trazer esta palavra para um caráter espiritual e dizer para você, homem de Deus, mulher de Deus, quem é que tem edificado a sua casa? Quem é? Quem é que tem sido seu edificador? Responda para você mesmo. Haja vista que nós, criatura, somos conhecidos como tricotomista. O que é tricotomista? Quer dizer corpo, alma e espírito. Você lembra que quando Jesus está andando pela cidade chamada Jericó, que quando ele passa debaixo de uma figueira, ninguém sabia que em cima de uma figueira existia ali um homem que tinha status, que tinha poder aquisitivo, mas ele não tinha edificador sobre a sua casa. Ele não tinha. Era um homem vazio, era um homem pobre de espírito. Por quê? Porque ele ganhava bem do Império de Roma, era conhecido na cidade atual, mas era um homem pobre de espírito, porque ele não tinha um edificador sobre a sua casa. Mas diz o texto que quando Jesus vai passando debaixo daquela figueira, ele olha para cima. E quem está em cima da figueira? Zaqueu. Zaqueu estava em cima daquela figueira porque ele queria ver Jesus. Mas no mundo espiritual, Jesus não só queria pegar na mão de Zaqueu, Jesus não só queria abraçá-lo, mas Jesus queria o quê? Edificar a sua casa. Você lembra da fala de Jesus? Lucas, capítulo de número 19, a partir do versículo de número 5, e olhando Jesus, viu quem? Zaqueu, e diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Haja vista que a palavra pousar quer dizer passar a noite. Isso é o significado da palavra pousar. É por isso que a multidão agora passa a murmurar, né? Achando que Jesus ia dormir na casa de Zaqueu. Mas que quando Jesus disse, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, ele estava falando da casa que eu acabei de falar. Tricotomia, corpo, alma e espírito. E agora, seja inteligente e você vai saber do que Deus está falando conosco. A casa que somos nós, a casa que tem edificador que é Deus, é uma casa diferente. É uma casa diferente. O linguajar é diferente.
as vestimentas é diferente. Aleluia. Tudo que essa pessoa faz é diferente. Por quê? Porque tem um edificador. E quem é o edificador? É Deus. É Deus que orienta, é Deus que guia, é Deus que fala, é Deus que dá o livramento lá porque de guiaçai, gamancho que birvalaçai. Por quê? Porque é Deus que edifica, é Deus que consola, é Deus que levanta. Talvez estou falando com alguém que teve experiência com Deus, vivenciou a glória de Deus, agora se encontra triste, amargurado, depressivo, querendo chutar o pau da barraca, como diz o provérbio. O edificador saiu da sua casa, você sabe disso, mas hoje ele te chama. Hoje ele quer ter um particular contigo, ele almeja voltar a ser o edificador que um dia foi sobre a sua vida. Aleluia. Já partindo para a finalização, você lembra da fala de Jesus? No primeiro evangelho, escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, Jesus fala sobre os dois alicerces. Isso mesmo, os dois alicerces. Ele fala que aqueles que ouvem a sua palavra e pratica, vivencia a sua palavra, aleluia, é comparado como o homem prudente, que fez o quê? Que edificou a sua casa, o seu edifício aonde? Na rocha. E uma vez edificada sobre a rocha, Jesus disse, desceu chuva, o vento veio, combateu contra aquela casa, mas a casa permaneceu firme. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve a palavra, vive a palavra, tem uma rocha na vida dele. E quem é essa rocha? Ou é o edificador chamado Deus. A palavra de Deus é o maior alicerce que nós devemos ter na nossa vida. E Jesus fala que aqueles que ouvem a sua palavra, observa que ele fala, aqueles que ouvem. É bem verdade que hoje em dia, como sempre, nós pregamos a palavra. Sempre temos pregado congresso, vigília, festividade, grandes, pequenas igrejas, na rua, no metrô, no ônibus. Aonde Deus está nos proporcionando, nós estamos pregando a palavra. E são muitos que ouvem a palavra. Isso mesmo, muitos que ouvem. Mas o ouvir não é o suficiente. O suficiente é praticar, é viver a palavra. Não adianta falar bonito e não viver a palavra. Não adianta se vestir bonito e não viver a palavra. Não adianta você ter uma agenda vasta, isso mesmo, pregar todos os dias, ser reconhecido, mas não viver a palavra. E eu estava pregando a semana passada em uma certa denominação, igreja sede, e eu falei com precisão, e agora o Espírito Santo faz-me lembrar desta fala, e eu quero falar com muita consciência dentro desta plataforma digital que é o nosso canal no YouTube, né? Pr. João Paulo Ferreira, nessa programação muito especial chamada de Momento com Deus, Palavra de Reflexão. E a minha fala naquela igreja eu disse para os irmãos, Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Saiu fora da palavra, Deus não tem compromisso com essa pessoa.
Deus não tem compromisso com esse estabelecimento. Irmãos, o negócio está sério. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Muitos se corromperam, muitos estão se corrompendo, muitos têm virado as costas para a palavra de Deus. Mas o que adianta? Oh Deus, nos ajuda. O que adianta ganhar o mundo inteiro? O que adianta ter nome, ter fama, ter poder e perder a sua salvação? Não adianta. Portanto, dentro do Momento com Deus, palavra de reflexão. E antes de concluir, eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, com muita humildade em meu coração, com muita humildade e temor na minha alma, eu digo, esta palavra também serve para mim. Esta palavra serve para mim. Por quê? Porque Deus, ele não tem que ser em segundo, como também em terceiro lugar da nossa vida. Não. Ele tem que ser primordial. Ele tem que ser em primeiro lugar. E há quantas casas que um dia já foram edificadas por Deus e hoje estão sem a proteção de Deus. Mas o Senhor fala contigo, comigo no dia chamado hoje, dizendo: volte para a casa do Pai, porque Deus, ele quer ser o nosso edificador. Se Deus não edificar a casa, em vão, guarda essa palavra, em vão, tudo que você fizer será em vão. Eu estou aqui agora ministrando esta palavra ao teu coração e também sendo alimentada por esta palavra. Então, tudo que eu fizer na minha vida secular, material, tudo que eu fizer no mundo espiritual, se eu não tiver Deus como meu edificador, é tudo em vão. Portanto, meus irmãos, seguidores do canal, nas plataformas digitais, tanto do Facebook como do Instagram, que no dia chamado hoje, rogamos a misericórdia de Deus. E uma vez sendo edificado por Deus, zele para que o Senhor permaneça sendo o meu, o teu e o nosso edificador, tá bom? Que a graça do Senhor Deus repouse sobre a sua vida. Eu não sei aonde quer que você está, aonde este vídeo vai chegar, mas de uma coisa eu tenho certeza, que eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus e que a palavra do Senhor jamais voltará vazia, tá bom? Esse daqui foi mais um vídeo, Momento com Deus, palavra de reflexão, com esse que vos fala, pastor João Paulo Ferreira. Toda honra e toda glória seja tributada a Deus. Shalom ou Adonai a todos e até o próximo vídeo, querendo Deus. Graça e paz, meus irmãos, vosso irmão em Cristo, pastor João Paulo Ferreira. Estou gravando este vídeo para lhe convidar, isso mesmo, convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube. Não perca tempo. O nome do canal aparece na descrição deste vídeo. PR. João Paulo Ferreira. Inscreva-se no canal e seja edificado, alimentado pela santa e genuína palavra de Deus. Para aqueles que já me conhecem, sabem que por onde o eterno Deus me leva, seja em festividade,
cruzada, denominação, nas plataformas digital para fazer a exposição da sua palavra, eu tenho foco e eu tenho objetivo. Pastor João Paulo Ferreira, qual é o seu foco? O meu foco está no público que me ouve e o meu objetivo é pregar a verdade que é a palavra de Deus. Portanto, eu lhe convido, você que ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, PR. João Paulo Ferreira. E para aqueles que já são inscritos em nosso canal, meu muito obrigado. Que a graça do eterno Deus possa te alcançar, te abençoar, aonde quer que você esteja. Shalom ou Adonai a todos.